Fala galera, beleza? Gente, frente 2 então, e aí eu preparei um videozinho para vocês de revisão para nossa prova de reavaliação, né? Pensando especificamente em tópicos que eu coloquei lá no Moodle que vou cobrar de vocês. Vocês vão ver que é uma forma um pouquinho diferente então aqui essa aula, tá? Um videozinho mais rápido, principalmente abordando o que vai ser cobrado. E a primeira coisa que eu preciso que você vá para a reavaliação sabendo, tá, é lembrar dessa correlação dessa imagem. Lembrando que nessa imagem a gente comentou algumas coisinhas, né? Por exemplo, um mol. Lembra que mol é medida de quê? De quantidade, né? Lembra aqui, ó, quantidade. Então, quando eu penso nessa quantidade, eu posso correlacionar ela com volume, com massa, com o número de átomos, com o número de moléculas. Lembrando que algumas coisas são bem válidas. Por exemplo, essa quantidade equivale a quantas unidades? Lembra lá do número de Avogadro, ou da constante de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 na 23 unidades. Lembra que para a massa molar, você vai somar a massa, ou somar as massas, né? Também podemos falar aqui do número de moléculas, aonde eu vou lembrar que 1 mol são 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Quando eu falo do número de átomos, lembra que é o quê? É o número de moléculas vezes o número de átomos por molécula. Então, se você tem, por exemplo, a água, é vezes 3, porque a água tem 3 átomos. E a gente pode pensar aqui no volume. Lembrando que o volume na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, vale 22,4 litros para cada mol. Tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar um exemplo para a gente colocar aqui que vai ficar mais fácil, tá? Então a gente coloca aqui, ó. Vou pegar aqui. Nosso composto vai ser o C6H12O6. Tá? Então a gente vai fazer o exemplo em cima da glicose. Então quando eu penso na glicose, qual que é a massa molar dela? Bom, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 12 do carbono, mais 12 vezes 1 do hidrogênio, mais 6 vezes 16 do oxigênio. Isso tudo vai me dar igual a quanto? Aqui eu tenho 72, mais 12, isso aqui dá 84, e 6 vezes 16 é 96. Então isso aqui vai dar igual a 180 gramas para cada mol. Então achei a massa molar aí. Agora, quer dizer então que eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de glicose, em 1 mol, né? E se eu for falar do número de átomos, eu tenho o quê? Molécula de glicose, olha só. 6 carbonos, mais 12 hidrogênios, mais 6 oxigênios. São 24 átomos. Então eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 vezes 24. Por que vezes 24? Lembra que são os 24 átomos que a gente tem ali em cima. Quando eu faço 6,02 vezes 24, eu vou deixar na mesma potência para vocês verem a notação, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 144,48 vezes 10 na 23 átomos. Lembrando que desse número de átomos eu ainda poderia dizer, né? Aqui, ó. Eu posso dizer que eu tenho 6 vezes 6 vezes 10 na 23 carbonos, 12 vezes 6 vezes 10 na 23 hidrogênios e 6 vezes 6 vezes 10 na 23 oxigênios. Só lembrando, né, galera, que eu aproximei ali para 6 vezes 10 na 23, né? Tirei o 0,2. Outra coisa importante, como eu estou falando da glicose, eu não posso definir volume. Tá? Eu estou falando de um composto aqui que ele não está no estado gasoso. Lembra que o volume eu vou trabalhar para gases, né? Então, lembrar dessas relações não é propriamente dito resolver a estequiometria. O que eu vou precisar para resolver a estequiometria? Então, para resolver a estequiometria, lembra que você vai precisar de um problema. E esse problema a ser resolvido
ele normalmente será percebido através da interpretação. Então, a leitura da questão de maneira correta é a chave para você conseguir resolver todo o teu problema de estequiometria. E aí, claro, a partir do momento que eu tenho uma interpretação correta da questão, lembra, procura questões, perguntas do tipo, determine qual, quantos, explicite, tá? Encontrem essas palavras que são normalmente as ações de comando aí do que você deve fazer, tá? E aí depois, obviamente, né? Lembra de montar a reação química aí, principalmente, vamos lembrar da reação de combustão, a gente já vai fazer ela no próximo slide. Então, lembra da reação de combustão, balancear os coeficientes da reação, então balanceamento, tá? E estabelecer uma regra de 3 relacionando os dados pedidos no problema. Ele quer saber mol e molécula, ou ele quer saber massa e volume. Lembra de colocar lá a grandeza que ele quer que você trabalhe. Chamando atenção para uma coisa. Quando você vai fazer o balanceamento, lembra que se a reação veio sem coeficiente estequiométrico, ela não está balanceada. Se a reação já veio com os coeficientes estequiométricos, ela já está balanceada. Então você nem precisa ficar conferindo. Se você já recebeu lá 3A mais 2B virando 4C. Cara, tá os coeficientes estequiométricos aqui, ó, considere essa reação balanceada. Tá? Normalmente, quando ela não está balanceada, vem dito no enunciado, conforme a reação não balanceada. Tá? Então você tem como fazer isso aqui rapidinho. Tá? Uma ideia aqui, então, principalmente, foco essencial aonde? Quando você vai falar de estequiometria, muita, mas muita atenção mesmo na leitura da questão. Vão marcando o que vocês têm de informação, vão anotando, tá? Para poder resolver essa questão. Beleza? Vamos dar uma olhada num exemplo. Peguei um exemplo bem simples, mas para trabalhar com vocês. Determine o volume de dióxido de carbono obtido quando 22,8 gramas de octano sofrem combustão completa. Considere o volume molar de um gás nas condições da reação como sendo 25 litros por mol. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é que buscar coisas que ele quer. Olha só, determine, lembra da história do verbo de comando? Ó? Determine, explicite, encontre, escreva, descreva, calcule o quê? O volume de CO2. Então, isso aqui é o que ele quer. Só que ele quer esse volume de CO2 em qual situação? Quando 22,8 gramas de octano sofrem combustão completa. Tá? E aí, claro, ele ainda te dá uma informação extra que é para você considerar o volume da reação, o volume molar, perdão, né, como sendo 25 litros por mol. Isso aqui eu fiz para o nosso exemplo para ficar mais rápida a nossa resolução. Fazendo isso daqui, então, o que eu preciso? Primeira coisa, montar a minha reação de combustão. Então, eu vou montar a minha reação de combustão para conseguir fazer isso aqui. Qual que é a minha reação? Octano, C8H18. Lembra que a combustão é reação com O2, virando gás carbônico e água. Ele falou que é a reação de combustão completa. Agora eu vou balancear esta reação. Eu tenho 1 mol de octano, 8 carbonos. Então eu vou produzir 8 mols de dióxido de carbono. Eu tenho 18 hidrogênios aqui. Como cada água tem 2 hidrogênios, são 9 mols de água. Agora, 16 mais 9 são 25 oxigênios. Como no reagente aqui não tem nenhum oxigênio, eu vou ter 25 sobre 2 mols de gás oxigênio. Essa é a minha reação devidamente balanceada. Agora eu coloco embaixo de quem ele quer que eu trabalhe a grandeza que vai ser utilizada. Então, para o CO2, eu quero saber o volume, e para o octano, eu tenho a massa. O que eu tenho da minha reação? Tá? O valor padrão da reação ali. Massa do C8H18, vamos calcular aqui do lado. Ó. C8H18, 8 vezes 12 mais 18 vezes 1. 8 vezes 12, 80, 96, mais 18, isso aqui dá igual a 114 gramas por mol. Então, eu sei que cada 114 gramas de octano produzem, qual que é o volume do CO2?
8 vezes o volume que ele me falou, que é de 25 litros. Agora, a massa que foi dada no problema é diferente. Ele falou para mim que ele queimou 22,8 gramas. Qual é o volume determinado? X vai ser igual a 22,8 vezes 8 vezes 25, tudo isso dividido por 114. Se nós fizermos essa conta, percebam aqui ó, que o 228 é o dobro de 114. Então, eu posso jogar essa vírgula aqui para o lado, aí eu vou ter 2, então se eu voltar a vírgula, 0,2 vezes 8 vezes 25. Tá? 8 vezes 25 dá 200. 200 vezes 0,2, isso aqui deve dar, então, né, 40 gramas. Ou, perdão, 40 gramas não, né, gente? Vamos arrumar uma unidade ali. Estou perguntando o volume. Aqui, 40. Arrumando, então, né? 40 ali, litros, né? Desculpa, ficou meio desconecto, né? 40, arrumando, então. É só porque eu tive que pausar aqui porque os cachorros começaram a latir, galera. Mas tá aí, 40 litros. Então, coisas assim é legal que vocês lembrem, né? Como faz. Sugestão, refaçam os exercícios de estequiometria que a gente fez. Ah, professor, mas a lista não está mais lá no Estudos. Gente, eu peguei as listas que estavam no Estudos, baixei elas e coloquei para vocês no Moodle. Então, procurem elas no Moodle, vocês vão ter lá, tá, as listas. E aí depois vocês pegam o gabarito na própria plataforma lá do Estudos, beleza? Além de estequiometria, a gente tem que lembrar de ácido e base. Pô, foi o assunto da prova dessa semana, tá bem fresquinho na cabeça. E aí eu resolvi revisar de novo, de maneira diferente. Olha só, tudo que tem no slide é o termo ácido, o resto a gente vai descrever. Tá? Então vamos lembrar aí. Ácidos, primeira coisa, né? O que você precisa? Você precisa lembrar lá da classificação. Lembram os termos possíveis? Lembrem de revisar se ele era um hidrácido ou um oxiácido. Se ele era monoácido, diácido, triácido, tetraácido. Lembrem de cuidar com as exceções. Na prova de vocês eu cobrei o H3PO3, que era uma exceção, que era um diácido. Também lembrem de olhar a questão da força. Tá? Lembrando que para força você vai precisar diferenciar se é hidrácido ou oxiácido, por isso que eu coloquei ele no início. Galera, sabendo isso tá ótimo, tá? Não precisa ficar se preocupando com binário, ternário, as outras classificações. Saibam essas três, tá excelente. Também é bem importante que vocês lembrem como é que funciona a reação de ionização do ácido. De novo, questão que eu cobrei aí na prova de vocês, né? E aí, claro, você vai linkar a ionização com monoácido, diácido, triácido e tetraácido. Lembrando que essa ionização, então, a gente já vai fazer no próximo slide, tá? Mas você vai lembrar de considerar a ionização parcial e a ionização total ou completa. Vamos colocar total aqui, que é como a gente usou o termo, né? Então, a ionização total. E, por fim, eu recomendaria que vocês saibam, obviamente, né, a questão da nomenclatura, onde, de novo, você vai precisar saber o hidrácido e o oxiácido, tá? Para a nomenclatura, aquela coisa, saiba fornecer o nome, mas também saiba montar o composto a partir do nome. Tá? Lembra lá da história da regra do 8, né? Aqui apertadinho, mas aquela regra do 8 que a gente usou. Vamos dar uma olhada nisso. Então, 3 tópicos de ácidos que você precisa. Classificação, gente, não vou nem passar aqui. Dá uma olhadinha de novo lá no slide. Dá uma olhadinha no vídeo de ácidos. Ionização a gente repassa aqui rapidinho. Então, ácidos, lembrando, né, a parte da ionização. Tá? O que nós temos na ionização do ácido, então? Vamos pegar como exemplo o ácido H4SiO4, para dar bastante trabalho. Tá? Eu tenho o ácido silânico e eu quero fazer a ionização parcial dele, etapa por etapa, e depois a total.
como é que vai ficar isso daqui? Bom, eu vou pegar ele, H4SO4. Lembra que ionizar é pôr em água, então vou adicionar uma molécula de água. Isso aqui vai me dar de produto um íon hidrônio, H3O+, mais cada molécula de água retira um hidrogênio do ácido. Então, ele tinha 4, agora eu tenho 3. H3SiO4. Como ele perdeu um H+, isso aqui ganha uma carga negativa. Lembra do balanço de cargas? Ó? Aqui tem 0 cargas nesse lado da reação. Se aqui é positivo, o outro tem que ser negativo para que mantenha o balanço. Agora, o H3SiO4 ainda tem hidrogênio ionizável. Então, H3SiO4 menos, repara que ele tinha carga negativa, é posto em água, virando o íon hidrônio mais H2SiO4. Mesma lógica, galera. Vamos só arrumar esse mais aqui do hidrônio, para ficar mais bonitinho. Aqui, ó. Mesma lógica. Eu preciso deixar o balanço de cargas. Desse lado é -1 a carga. Aqui está mais 1. Então, quer dizer que esse cara vai ficar -2. Na prática, cada hidrogênio que você vai tirando vai aumentando em uma unidade a carga do ânion aqui. Agora, H2SiO4, -2, mais H2O, vai formar H3O+, mais HSiO4, -3. Tenho 3 cargas, vou lá, última ionização parcial, HSiO4, -3, mais H2O, formando H3O+, mais SiO4, -4. Então, aqui eu tenho a primeira ionização, aqui eu tenho a segunda ionização, aqui eu tenho a terceira ionização, e aqui eu tenho a quarta ionização. Todas elas são ionizações parciais, porque eu fui tirando um por um os hidrogênios. Quando eu quero saber a total, eu posso somar as parciais. Então, para a minha ionização total, eu vou fazer assim, ó. Eu vou riscar bem fraquinho, tá, gente, o que eu quero cortar, porque eu vou deixar essas anotações no slide para vocês. Então, esse íon aqui, este ânion, cancela com este ânion aqui. Vou mostrar com cores diferentes do que eu cancelei. Este ânion aqui cancela com este ânion aqui. E, por fim, o ânion trivalente, né? Cancela aqui, ó, o ânion trivalente. E agora a gente pode dizer, então, que sobrou para nós como reação global o quê? H4SiO4 mais 1, 2, 3, 4 águas, produziu 4 íons hidrônio, mais o ânion SiO4 menos 4. Essa é a ionização total. Lembra, por favor, de fazer a simplificação. Professor, se pedir só a total, precisa fazer as parciais? Não, galera. Se só pedisse a total, tem 4 hidrogênios ionizáveis. Põe 4 águas e retira os 4 de uma única vez. Tá? Na prática, isso não acontece. Vida real, o ácido vai ionizando e perdendo um hidrogênio por vez. Mas você pode montar isso aqui tudo direto, sem problema nenhum. Tranquilinho? Então, lembra da ionização? Tá? Lembra aí que o primeiro hidrogênio sai mais fácil, o segundo um pouquinho mais difícil. Quanto mais hidrogênios tiver para perder, mais difícil é ir perdendo esse hidrogênio. Claro, né? Estava neutro, gerou uma carga, beleza. Já tinha uma carga negativa, gerar uma segunda carga negativa vai dificultando. Imagina aqui que tinha 3 cargas negativas, e aí você resolveu criar mais uma. Vai ficando mais difícil. Então, a primeira ionização é mais fácil, a quarta ionização é mais difícil de acontecer, mas acontece, tá? Agora, podemos seguir também com a ideia de falar a respeito da nomenclatura. Então, para os ácidos, nossa última coisinha aí para revisar é a parte da nomenclatura. Vou pegar aqui, ó. E aí eu vou dividir, né, a nomenclatura para os hidrácidos. Como é que nós fazíamos a nomenclatura para os hidrácidos? Lembra lá que para os hidrácidos é ácido, o elemento e a terminação hídrico. Então, vou pegar exemplo aqui, ó. HCl, HCN,
H2S, tá? Eu não peguei o flúor, o bromo e o iodo, porque eles são bem parecidos com o cloro. Então, eu peguei os casos diferentes aqui. Olha só, cloro, então vai ser ácido clorídrico. CN é o íon cianeto, então ácido cianídrico. Lembrando, né, que é acentuado. E H2S, ácido sulfídrico. Por favor, nada de me escrever enxofídrico, como vocês fizeram no primeiro ano. E agora, para os oxiácidos, o que a gente fazia? Lembra que nós temos que calcular o NOx do átomo central. O NOx do elemento central. Como é que eu fazia o NOx do elemento central? Tá? Eu vou fazer o NOx do elemento central com aquela ideia de hidrogênio, X, elemento, O, Y. Então, para achar o NOx, vai ser igual ao número de oxigênios, ou seja, vamos fazer assim, ó, a Y vezes 2 menos X. Isso vai dar o teu NOx. Tá? Se você fizer essa representação aqui, vai dar o NOx do elemento central. Então, bem direto, caminho para você fazer. Vamos pegar exemplo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. H2SO3, HBRO, H2SO4, vamos pegar aqui HClO4, para a gente testar como exemplos. Tá ótimo aí já. Tá? E eu vou colocar aqui embaixo, né, aquela lembrança de sempre do H2CO3. Lembrando que o H3BO3 e o H3BO2 seguem a lógica dele. Vamos ver a continha. Aqui, ó. 3 vezes 2 menos 2, isso aqui dá 4. Aqui, 2, vou botar na ordem igual. 1 vezes 2 menos 1 dá 1. Aqui, 4 vezes 2 menos 2 dá 6. E aqui, 4 vezes 2 menos 1 dá 7. Tá? Como é que funcionava para os valores? Lembrando aí, quando para o oxiácido, vou botar aqui, ó. Tá? Ó. Tabela oxiácido. Né? Como é que a gente faz? Para nossa tabelinha, eu usava lá ácido, hipo-oso, ácido, oso, ácido, ico, e ácido, per, ico. Né? Agora vamos pegar aqui. Quais eram os NOx? Mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, mais 5 e mais 6 e mais 7. Tá? Então, vamos aplicar agora aqui. Ó. Deu mais 4. Mais 4 é oso. Então, isso aqui é o ácido sulfuroso. Aqui, deu 1. 1 é hiposo. Então, esse aqui é o ácido hipobromoso. Aqui, ó, deu 6. Então, é ico. Ácido sulfúrico. E aqui, deu 7. É perico. Então, ácido perclórico. E o H2CO3, nós damos a conta, gente, ó, 3 vezes 2 dá 6, menos 2 dá 4. 4 deveria ser oso, então deveria ser ácido carbonoso. Lembrando que ele é uma exceção, ele é o ácido carbônico. Beleza? Então, de ácidos, isso aqui que eu preciso que vocês lembrem.
Agora, de bases, o que eu vou precisar lembrar? Essencialmente, tá, galera? A questão aqui, ó, da força. Lembra lá, que são fortes. Família 1A e 2A, exceto berílio e magnésio. E são fracas todas as demais. Além de lembrar disso daqui, você também precisa lembrar em relação à solubilidade. Tá? Então, vão ser solúveis as bases de metais alcalinos, parcialmente solúveis as de metais alcalinos terrosos, exceto magnésio. Lembrando o seguinte, gente, às vezes a do magnésio ela aparece como parcialmente solúvel. Outras questões ela aparece como insolúvel. Então lembra que o magnésio pode aparecer nos dois, mas correto é insolúvel, tá? E aí, insolúveis, todas as demais. Tá? Então, a gente tem aqui. Além de lembrar disso, por favor, né? Lembrar da dissociação. Então, a dissociação. O que nós temos? O legal da dissociação da base é que ela libera todas as hidroxilas. Então, uma base genérica, MOH3, quando colocada em água, libera o quê? O cátion M mais 3 hidroxilas. Está aqui. Tá? Se fosse um 2, nós teríamos o quê? Um metal mais 2 e 2OH menos. Tá? Então, essa é a ideia da dissociação. Lembra que não tem exceção, libera sempre todos. Toma cuidado com esse cara aqui. Ó. NH4OH, que vai dar NH4 mais e OH menos, né? Libera uma hidroxila. E por fim, a nomenclatura. O que eu preciso lembrar da nomenclatura de uma base? Que o nome é hidróxido de e o cátion. Né? Só lembrando que se o NOx do metal for fixo, então cátions de NOx fixo, é direto. Tá? Então, por exemplo, a GOH, MgOH2, tá? Dois exemplos aí. A GOH, hidróxido de prata. MgOH? 2, né? Hidróxido de magnésio. Tá? Se for cátion de inox variável, tá? Cátion de inox variável, o que a gente vai fazer? Nós vamos mudar e ter que explicitar esse inox. Então, aqui, ó. Vamos pegar o caso do ferro como exemplo. FeOH2, FeOH3. Tá? Então, aqui, ó. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Tá? Lembrando que, quando é NOx variável, eu posso usar aquelas terminações oso e ico. Então, eu vou usar a terminação oso para o menor NOx e a terminação ico para o maior NOx. E daí eu teria hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Beleza? Galera, revisa isso aqui que a gente falou. Dá uma olhadinha também, ó, refaçam as duas avaliações, tá? Revisem as questões da avaliação. Claro que eu não vou copiar nenhuma, mas está bem indicado aí. E resolvam as listas lá do estudos. Elas estão no Moodle, tá, gente?
Façam aquelas que eu vou deixar no Moodle para vocês. Lembra que está lá embaixo na pastinha ali dos materiais. Quais as listas que eu sugiro para vocês? Obviamente, né? A de ácido, a de base e a de estequiometria. E faça aquela de estequiometria do Enem também, tá? Lembrando que na prova de vocês eu não vou cobrar rendimento nem pureza. Beleza? Galera, bom estudo. Um grande abraço para todo mundo aí, tá? E até a próxima.